Olá, caro amigo, tudo bem? Aqui é o professor Wander e vamos a mais uma aula do nosso curso básico de eletrônica. Nesta aula aqui vamos continuar vendo amplificadores operacionais, né? Aqui as aulas 17 são todas de amplificadores operacionais e nós vamos ver aqui o que é amplificador diferencial, que é a base do amplificador operacional. Observe a montagem de um amplificador diferencial. O que eu tenho aqui? Eu tenho um transistor, devidamente polarizado, com uma alimentação positiva e uma alimentação negativa. Porém, esse transistor trabalha em paralelo, vamos dizer assim, com outro transistor que tem a sua base aterrada, também um resistor de coletor e também usa o mesmo resistor de emissor. Tá? E a minha saída é tirada da onde? A minha saída é tirada entre os dois coletores. Então, uma variação aqui da minha tensão de entrada faz o quê? Se esta tensão cresce, esse transistor conduz mais, este ponto de tensão aqui cai. Porém, como a corrente aqui de emissor é comum aos dois, vai haver um aumento da queda de tensão aqui, uma despolarização desse transistor aqui, porque a base está no potencial fixo. Porém, o emissor tende a subir de potencial. Então, eu tenho uma despolarização, estou perdendo polarização desse transistor. Então, este ponto aqui vai tender a subir, porque a corrente aqui em cima do R2 vai ser menor, a queda de tensão vai ser menor, portanto, a tensão aqui vai tender a subir. Então, o que acontece? Quando VE sobe, VS cresce em módulo, porém, no sentido contrário. VS cresce negativamente. Então, esta é a ideia do amplificador inversor. E a função de VS qual é? Olha lá. VS é igual a menos alfa, que é o ganho de tensão aqui, vezes VE. Então, menos alfa é o ganho proporcionado pelo efeito dos dois transistores, pelo efeito diferencial aqui, onde um transistor conduz mais, o outro conduz menos. Só que tem o menos aqui, por quê? Porque a minha referência é tirada deste lado, e este lado, com o aumento de V2, vai ter a sua tensão reduzida. Então eu vou ter um ganho, porém a minha saída é referenciada invertidamente à minha entrada. Muito bem. Porém, aqui eu ainda tenho um efeito de R3, onde eu tenho uma certa flutuação de tensão nesse ponto aqui, que não é linear devido à variação de corrente. Eu preciso tornar isso linear, preciso tornar isso de uma maneira que a resposta seja uma reta e não uma curva. Como se faz isso? Colocando uma fonte de corrente constante aqui. Então o que acontece? A minha corrente aqui é constante, ou seja, tudo o que este emissor aqui aumentar de corrente, esse aqui vai ter que diminuir. Agora não tem jeito, virou uma balança, um equilíbrio perfeito. Por quê? Se este conduz mais, esse tem que conduzir menos. Se este conduz menos, esse tem que conduzir mais. Então agora eu linearizei a minha entrada. Note que o ganho, teoricamente, continua igual. O que acontece, senhores, se agora eu aplicar uma tensão de entrada aqui também? Notem, a minha referência continua a mesma. Quando esta tensão aqui se eleva, aumenta, este ponto diminui de tensão, o coletor de Q2 diminui de tensão, e o coletor de Q1 sobe. Por quê? A ideia inversa de quando eu tinha o aumento de V1. O aumento de V2 me causa um ganho positivo de tensão. Então esta é uma entrada não inversora, ou seja, uma entrada positiva, uma entrada onde um aumento de tensão aqui me gera um aumento de tensão de VS. E aqui eu tenho, portanto, na saída o quê? A diferença das duas entradas. Enquanto uma me diminui a saída, a outra me aumenta a saída. Tensão de saída nesta referência que está aqui. Então, olha lá, a minha tensão de saída o que é? Menos alfa, que é o ganho do conjunto aqui, que multiplica VE1 mais VE2. Então, eu tenho desta maneira aqui um ganho diferencial entre uma entrada e a outra. Okay? Então, essa é a ideia do amplificador diferencial, que é a base do amplificador operacional. Pode ser feito a válvula também, o amplificador diferencial não é novidade. Desde que montaram as primeiras válvulas termoiônicas, também se fazia amplificador diferencial. Só que aqui, em vez do alfa, que é o ganho, eu tenho o G, que é a transcondutância das válvulas. Nós vimos lá na aula 12 alguma coisa sobre válvulas. Se alguém estiver interessado, procura lá na aula 12
tem uma aula completa sobre válvulas, né? Então, não é novidade. Desde o começo do século XX, ali, 1920, 1930, já se estudava amplificador diferencial a válvula para a parte de instrumentação eletrônica. Okay? Então, senhores, olha lá. Na próxima aula nós vamos ver o quê? O amplificador operacional, entradas inversor e não inversor. A aula completa de amplificadores operacionais pode ser vista nesse link aqui que está na descrição do vídeo. Aqui é o professor Wander se despedindo. Tchau, tchau.